Muito obrigada, Leonor Reis, pela disponibilidade em participar do projeto Meme News e por partilhar aqui um bocado da sua experiência com as notícias. Vamos começar a nossa entrevista a conversar um bocadinho aqui sobre o seu contexto pessoal e gostaria de começar a perguntar se pode contar-nos um pouco sobre si, o nome, a idade, local de nascimento, profissão, o nível de escolaridade. Muito obrigada pelo convite, é muito gratificante fazer parte desta entrevista. O meu nome é Leonor Reis, tenho 19 anos, estou na licenciatura de Comunicação Social, nasci no Barreiro e ainda não trabalho, tenho só como ocupante profissão de estudante. Ok. E pode falar um bocadinho do seu contexto familiar, a profissão dos pais, se ainda vive com os seus pais, como é o seu contexto de vida, um bocadinho? Os meus pais sempre trabalharam para me poder dar o melhor, sempre me deram tudo o que conseguiram. Eu vivo com eles atualmente ainda vivo em casa deles e é isso, é muito, muito bom. Ok. Como descreveria assim, o ambiente em que cresceu, em termos sociais, em termos econômicos, culturais? Bem, os meus pais nunca me deixaram faltar nada, sempre me ajudaram em tudo. A nível de cultura, sempre trouxeram muitas peças de teatro, livros. Sou uma apaixonada por leitura, adoro ler. Faço teatro já há 7 anos, se não estou em erro. Sempre tive essas experiências com diversas atividades, de modo a conhecer sempre o mundo para lá. Do que geralmente vemos em ecrãs, também ter um conhecimento de muita coisa e... Leonor tem irmãos? Não, sou filha única. Filha única, ok. E como é que foi o seu percurso escolar? Foi muito bom. Eu mudei de escola no 6º ano, o que me deu muitas vantagens porque acabei por melhorar muito a nível de notas, a ser uma pessoa mais atenta, mais produtiva. No ensino secundário fui para a escola Augusto Cabrita, tirar Línguas e Humanidades, e decidi entrar em Comunicação Social por ser uma área em que me interessava bastante, gostava muito, identificava-me. Sendo também uma pessoa muito extrovertida, foi assim que escolhi seguir esta licenciatura. E já teve alguma experiência no mundo do trabalho? Já trabalhou em verão? Ou... Ainda não, mas gostava muito de ter essa experiência e de brevemente iniciá-la. Vamos agora começar a falar um bocadinho sobre as notícias e eu gostava de saber se acha que a sua família, os seus pais interessam-se pelas notícias. Se vocês comentam em casa sobre o que assistem, sobre notícias acerca de política ou de desporto, economia, enfim. Sim, nós estamos, por exemplo, sempre que estamos à mesa a jantar ou a almoçar, temos as notícias ligadas, a rádio também ouvimos muitas notícias, comentamos muito uns com os outros, partilhamos ideias, opiniões sobre cada notícia, e há uma partilha de opiniões, por vezes acaba por divergir, eu tenho uma opinião de uma coisa, os meus pais de outra, mas sempre entramos em um consenso, compreendendo as opiniões de cada um, ouvindo e comentando sobre cada notícia que lemos. E quais seriam os meios principais com os quais vocês consomem notícias em família? Jornais impressos, bastantes, e online, através das redes sociais, da televisão, de sites online. Lembra de algum programa jornalístico ou algum jornalista que lhe marcou e que vocês têm em casa também mais atenção? Costumamos assistir muito à SIC Notícias. Jornalistas, eu penso que todos eles me marcam muito por causa do trabalho que fazem, de tudo, dos conteúdos que produzem. Então não tenho assim um jornalista específico que me tenha marcado, porque acho que todos me marcam de certa maneira. E lembra-se, diria que era uma pessoa interessada pelas notícias, e lembra quando é que, se sim, lembra quando é que começou a interessar-se pelas notícias? Eu comecei a me interessar pelas notícias quando fui para o ensino secundário. Tive um professor de História que sempre pedia-nos para estarmos informados, que era importante começar a ler notícias, saber o que se passava pelo mundo, e comecei a partir daí a interessar-me cada vez mais, a ler mais jornais digitais, a consumir mais informação. E também na licenciatura ajudou-me bastante a conseguir perceber não só o lado que eu leio, como o lado que está por detrás, as redações, a escrita, tudo.
E qual diria que foi o primeiro meio que possibilitou esse contato com as notícias, né? Tá aqui a falar de jornais, seriam jornais, rádio, televisão. Qual é o primeiro meio que se recorda de ter tido um contato inicial com as notícias? O primeiro meio que eu me recordo é a rádio. Sempre foi muito presente na minha vida. Em casa, no carro? Em casa, no carro, sempre. Quando estou em casa, por exemplo, com a minha mãe a arrumar a casa, estamos a ouvir rádio, no carro estamos a ouvir rádio. Sempre foi algo que esteve muito presente em todas as etapas da minha vida. Então, conta-me aqui um bocadinho que rádio escutas e que tipo de notícia que acha que ouve em rádio? Gosto muito de ouvir a RFM e a rádio comercial. Ouço as notícias que passam geralmente sobre o trânsito, também sobre acontecimentos atuais. Gosto muito da forma como é transmitida para nós, ouvintes, de uma maneira formal, mas que nos acaba por resumir a notícia e deixar-nos mais informados. E televisão? Já falou um bocadinho que também assistem televisão. Quais seriam os canais em que vê mais notícias na televisão e que acha que são mais importantes em termos informativos para a Leonor e para a sua família? Eu acho que cada canal de notícias tem a sua importância. Destaco que vemos muito a SIC Notícias, também por vezes a CMTV, a TVI. Pronto, acabamos por passar por vários canais, porque penso que cada um tem a sua importância, tem da informação, consegue transmitir-nos tudo com a melhor credibilidade e a confiança depositada. E já falou um bocadinho que conversa sobre as notícias com seus pais, não é? E acha que também fala um bocado sobre as notícias com amigos, com outros familiares. Que tipo de notícias acha que chama mais a atenção e sobre as quais vocês conversam mais? Que área que desperta mais o vosso diálogo sobre as notícias? Política. Com os amigos, especialmente, reparo que nós falamos muito sobre notícias políticas, sobre o que se anda a passar, os debates que existiam recentemente por causa das eleições. Com familiares também acaba por ser sobre política, sobre a atualidade. E acabamos por partilhar muito toda a informação que consumimos, as nossas opiniões, as nossas ideias, e acaba sempre por gerar ali um debate saudável sobre as notícias que cada um vê e da forma como consome. Leonor estava a contar que começou a se interessar pelas notícias quando estava no secundário e agora que está no ensino superior. O que é que mudou desde quando começou a consumir mais regularmente notícias até agora? A forma de ler. No secundário ainda não conhecia tão bem como era feita uma notícia, os princípios do jornalista. Para mim ainda era ler apenas informação e ter o conhecimento. Hoje em dia, que já ingressei numa licenciatura de comunicação social, já aprendi mais sobre, consigo ter mais bases para estar mais atenta a todos os detalhes que a notícia tem, à hipertextualidade que nos traz, aos princípios que segue. Então a maneira como eu vejo e como eu consumo mudou bastante do secundário para cá. E mudaram também os meios de comunicação que utiliza para consumir essas notícias? De certo modo, sim. Acabei por começar a consumir mais notícias através das redes sociais. Antes eram muito consumidas pela rádio e pela televisão. Hoje em dia não descarto nenhum dos meios anteriores. Continuo também a ser informada, a manter-me informada através desses meios, mas acabo também por utilizar as redes sociais como um meio de informação. Mas consome jornais e conteúdos televisivos através das redes sociais, é isso que está a me dizer? De meios de comunicação? Sim. Pode, por exemplo, me dar alguns exemplos de meios de comunicação que seguem nas redes sociais? Sigo o Observador, a Rádio Renascença, o Público, a SIC Notícias e o Diário de Notícias também. Ok. E se eu perguntasse qual é o seu meio de comunicação preferido para consumir notícias, o que é que diria? Eu posso dizer que é a rádio, porque nos dá a informação resumida, mas completa. E ouvimos, ou seja, podemos estar a limpar a casa, estar a conduzir, estar apenas a ouvir e estamos-nos a manter informados e atualizados ao mesmo tempo. Então... E a Leonor compra, ou a sua família compra regularmente algum jornal ou revista em papel ainda?
Regularmente não, é raro quando isso acontece. Acontece mais na casa dos meus avós, que o meu avô é um leitor assíduo de jornais impressos e revistas, compra muito. Então muitos dos jornais que eu leio é através de jornais que lhe peço emprestados para ler ou então na biblioteca. Ok. E já consumiu ou consome notícias através de podcasts? Costuma ouvir podcasts? Não costumo ouvir muito regularmente podcasts, é raro. E os telejornais? Já estava a me dizer um pouco. Sempre vê quais são os telejornais que mais assiste? Como costuma acompanhar aqui as notícias na televisão? Eu acompanho as notícias na televisão através de diversos canais, não tenho um específico para ver. Assisto regularmente a SIC Notícias, mas também vejo outros canais como o RTP, a CMTV, então acho que todos eles me transmitem a informação e a importância que tem. Já estava a dizer também que consome bastante notícias através das redes sociais, não é? Que redes sociais utiliza mais para consumir notícias? Utilizo bastante o Instagram, que quando abro aparece-me logo no feed as notícias atualizadas. Por vezes o TikTok, apesar de não ser tão frequente atualizar-me através do TikTok e das notícias que aparecem na aplicação, também acaba por ser um meio que me ajuda regularmente a manter-me informada, mas o Instagram é o principal. Ok. E recebe algum boletim noticioso através de e-mail ou não? Não, por enquanto ainda não tenho nenhuma assinatura em um jornal digital. Ok. E recorda-se de notícias que lhe tenham deixado aqui uma forte impressão, que lhe tenham marcado? Penso que todas as notícias que vi marcaram-me de certa maneira. Consigo-me lembrar agora de quando começou a guerra. No princípio foi algo que me marcou porque é algo que não estamos à espera. Somos apanhados um pouco de surpresa. E também a queda do governo, ao haver eleições, informações que eu anteriormente não sabia, consegui aprender com os debates que vi, com as notícias que consumi, então ajudou-me muito também a manter-me atualizada e informada. Estava a falar da guerra da Ucrânia e da Rússia. Ok. E recorda-se quando a guerra começou e as notícias que viu? Recordo-me de falarmos muito, ir para a escola e estar toda a gente a falar do mesmo. Pessoas assustadas, pessoas tranquilizadas. Eu lembro-me que eu fiquei assustada porque é algo que não estava à espera e ter logo abrir as redes sociais e ver a notícia a anunciar o seu começo foi algo que me deixou um bocadinho assustada. E recorda-se também de alguma notícia que mudou aqui um bocado a sua vida, a forma de viver, que marcou num sentido mais pessoal? Marcou mais no sentido pessoal foi a queda do governo. Penso que sim, marcou-me no sentido pessoal por já me sentir mais participativa, por conseguir Porque já votava. votar, sim, já votava, já conseguia dar o meu parecer das minhas ideias, e foi algo que marcou a nível pessoal. Também acabou por parecer uma evolução, que eu tive uma evolução, então foi um grande acontecimento, posso dizer assim. E estava-me a dizer aqui de vários meios de comunicação que consome para ver notícias, não é? Mas se eu lhe perguntasse qual seria aqui o principal meio de comunicação noticioso para Leonor, qual seria? Principal meio, penso que as redes sociais e os jornais online. Ok. E as notícias que consome, acha que influenciaram a sua forma de ver o mundo, de compreender o mundo em geral? Influenciaram bastante. Lembro-me de uma expressão que até o meu professor de História no secundário usava muito, que era para não vivermos fechados tanto na nossa bolha, virmos mais cá para fora, descobrirmos o mundo, e ajuda muito a manter-nos informados, a descobrir o que há para além daquilo que nós sabemos e que nós achamos que sabemos, porque há um mundo lá fora. Tá, falar um bocadinho aqui da importância das notícias em termos pessoais, mas diria também que as notícias são importantes em termos sociais. E por que razão seriam importantes?
para a sociedade em geral? São importantes porque nos mantêm informados, mantêm-nos atualizados do que está a acontecer. Podemos falar com uma pessoa na rua sobre o acontecimento que está a existir neste momento, sobre algo que aconteceu ou que vai acontecer. Ajuda-nos bastante também a ajudar os outros a informar e a manter-nos informados. Ou seja, as notícias trazem aqui algum benefício social, é isso? Sim, sim. E o benefício seria... tipo de benefícios aqui que as notícias trazem? Já tá? Temos conhecimento para além do que se passa no nosso país, temos também conhecimento do que se passa no mundo, das coisas que podem vir a acontecer, das coisas que temos que é importante saber. E os seus amigos costumam partilhar notícias através das redes sociais e ler notícias que são partilhadas pelos amigos? Sim, costumamos falar muito sobre a política, sobre notícias de política, mantemos-nos muito informados, partilhamos as notícias uns com os outros, abordamos os temas que está a acontecer na atualidade, como por exemplo, vemos esta notícia, tenho esta ideia sobre este acontecimento, entre outros. E já recebeu notícias e não conhecia muito bem a fonte daquela informação? Sim. E o que faz quando vê uma notícia que não conhece a fonte da informação? Eu procuro sempre pesquisar, saber. Estou-me a lembrar agora, recentemente até, abri nas redes sociais uma notícia e fui aos comentários e estava lá uma pessoa a dizer que a notícia acabava por não ter tantas fontes fidedignas e que poderia ser uma fonte de desinformação, e fui procurar saber mais e acabei por descobrir que sim, era estava a desinformar, não estava a dizer a notícia como ela era, e também daí a importância que já tínhamos falado anteriormente de saber, de se manter informado, pesquisar, ajuda-nos bastante a não cair logo no primeiro erro que aparece ou na primeira fonte de desinformação. É importante pesquisar. Já falou aqui um bocadinho de desinformação, não é? Pode dizer aqui o que entende por desinformação e qual seria o papel das redes sociais nesse contexto? As redes sociais têm um papel muito importante na desinformação, uma vez que dá a oportunidade de todos os seus utilizadores publicarem qualquer tipo de conteúdo, sempre seguindo os direitos e a política de privacidade, mas dando a oportunidade, se alguém quiser inventar uma notícia e espalhá-la, tem essa facilidade. Então acho que acaba por contribuir um bocadinho, não só em parte para haver um pouco de desinformação, se alguém vir uma notícia e não procurar pesquisar e ver a fundo, mas também acaba por ajudar, porque temos muitas fontes de informação nas redes sociais, muitos canais noticiosos, muitos contas de jornais que ajudam bastante a contribuir para, se houver um aumento na desinformação, estes canais de informação ajudam a manter a credibilidade e a verdade sempre ao de cima. E acha que mudou muito a forma como as notícias são produzidas? Pensarmos, não é, de umas décadas para trás para agora. O que mudou essencialmente na produção de notícias nos últimos anos? Mudou. Antes era tudo feito através de uma máquina de escrever, se não me engano. Hoje em dia acaba por ser com as redes sociais, com a internet, já podemos colocar vídeos, áudios. As notícias já se fazem acompanhado de uma hipertextualidade muito presente e uma interatividade que anteriormente não era tão habitual. Líamos o jornal, tínhamos apenas uma foto. Hoje acabamos por abrir um site na internet e temos logo um link para um vídeo ou um podcast. Então ajudou de certa parte esta evolução. E nesse contexto novo, né, com tantos desafios, diria que confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confia nas notícias que são elaboradas pelos jornalistas em Portugal? Confio, tenho plena confiança, porque sei que todo o trabalho que o jornalista tem é para nos dar a melhor informação que pode, da melhor forma que consegue, da forma mais credível, verdadeira e imparcial. Então acredito mesmo e confio plenamente que sei que fazem todos os dias o melhor para nos manter informados
e para nos ajudarem a conhecer mais. E esta confiança aumentou ao longo dos últimos anos? Mudou alguma coisa nessa sua relação de confiança com o jornalismo e os jornalistas? No início não era tão grande, hoje em dia já é. Também, como já disse anteriormente, conheço o trabalho que está por detrás de toda esta produção jornalística. Então, sim, a minha confiança só tem aumentado ao longo dos tempos e cada vez confio mais. Ok. E estava a contar que acompanha vários meios de comunicação, que ouve rádio, que vê televisão, que acompanha jornais online, nas redes sociais, né? Por que acha importante esta variedade, não é? O que ele traz de diferente cada um desses meios de comunicação? Cada meio de comunicação traz as suas características. Pelas redes sociais temos uma notícia mais resumida, mas em uma legenda muito curta. Depois temos até um link que podemos, se quisermos ver a notícia completa. Então é algo que nos atrai mais pela imagem, que é o título, que resume logo a notícia em si. A nível de jornal impresso acaba por vir acompanhado de uma imagem. É mais para leitura, para quem se interessa mesmo apenas pela leitura. E digital acaba por vir acompanhado já com a sua hipertextualidade e interatividade, o que nos atrai ainda mais. Gostei desta notícia, uau, até tenho aqui um vídeo, tenho uma reportagem para ver e ajuda bastante. E acha que o jornalismo tem cumprido o seu papel na sociedade hoje? Se comparar aqui com o passado, não é? Nesse novo contexto que ela não estava a descrever, o jornalismo tem conseguido ultrapassar os desafios? E como é que vê isso, comparando, ainda é muito jovem, mas um bocado que sabe, comparando com o passado? Comparando com o passado, especialmente com o que foi vivido na ditadura, o jornalismo agora faz muita diferença, porque é imparcial, diz-nos toda a informação que pode, enquanto na ditadura era muito censurado, muitas coisas acabavam por não virem cá para fora. Então acredito que com este processo, com esta evolução, o jornalismo cada vez nos mantém mais informados e mais atualizados das coisas que acontecem, sem esconder nada. Leonor, aqui para concluir, eu gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo em Portugal, ou algum outro aspecto aqui que nós não tenhamos abordado sobre o seu consumo de notícias? Eu vejo o jornalismo em Portugal evoluído, mas acho que consegue evoluir ainda mais, consegue acompanhar mais a evolução dos tempos. Conforme vamos crescendo, vamos tendo várias ideias, vários pontos de vista. Então eu penso que agora eu tenho uma opinião sobre o jornalismo que é muito positiva. Acho que estão a fazer um trabalho excelente, que estão mesmo a ajudar as pessoas. E recordando-me agora, até na época do Covid, também nos ajudou muito. E penso que vão continuar assim. Talvez daqui a uns anos para a frente tenha outra perspectiva, mas penso que a minha perspectiva vai ser sempre positiva. Muito obrigada, Leonor Reis, pela sua participação no projeto Mem News e pela partilha aqui sobre a sua relação com as notícias. Obrigada eu.